Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos o prazer e a honra de entrevistar o Dr. Guaraci Fontes Monteiro Filho, superintendente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, IPEM, São Paulo. Dr. Guaraci é engenheiro industrial com habilitação em mecânica e bacharel em matemática. Na superintendência do IPEM desde 2016, ele já ocupou cargos de gestão na Companhia de Gás de São Paulo, Comgás, Eletropaulo, Companhia Paulista de Obras e Serviços, CPOS, e também no PROCON. Obrigado, Dr. Guaraci, por nos conceder essa entrevista. E hoje, especialmente, nós vamos falar sobre a inauguração do novo Centro Integrado de Atendimento no Parque Novo Mundo. Roda as imagens aí para que a gente possa ver o belo espaço que foi inaugurado para taxistas e caminhoneiros. Questão de estar aqui, porque além da gente ter equipamentos de ponta, nós temos um atendimento humanizado aos motoristas caminhoneiros e motoristas de táxi. Então, eu acho que isso é um exemplo a ser dado, né, no estado de São Paulo, para todo o estado de São Paulo e para o nosso país. É o investimento na melhoria do serviço público, não é? Ao mesmo tempo, defende o consumidor, também defende o mercado, não é? A atuação de todos os profissionais, autônomos ou não. Ou seja, estamos em fase de crescimento e de melhoria na qualidade do serviço público. E aí sim, normaliza, sem filas, sem aguardar, que é a melhor coisa para que possa ninguém ficar nem um dia ou dias sem trabalhar. Isso que é importante para o caminhoneiro. Parabéns àquele que idealizou isso para os taxistas de São Paulo, que realmente são 40 mil profissionais donos de carro, e merece isso aí. Eu agradeço às autoridades. E trabalhamos nisso e eles conseguiram fazer e está nos inaugurando hoje um posto onde realmente é do tamanho da grandeza que os caminhoneiros merecem e precisam. E eu sei que a luta foi da federação. O Lorival trabalhou bastante com isso. Ele vinha nos comentando a respeito. Então tenho certeza que não vai ficar nesse só. O IPEM aqui ele vai fazer a homologação dos caminhões tanque, que isso é muito importante, que a gente efetua a fiscalização do produto perigoso e isso é um avanço para a cidade aqui de São Paulo ter um polo desse para poder homologar os caminhões. Termino minha fala citando Paulo Coelho. O mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de sonhar e de correr os riscos de viver seus sonhos. Muito obrigado. Dr. Guaraci, estivemos nessa inauguração que acabamos de ver, do novo Centro Integrado de Atendimento aqui no Parque Novo Mundo, na última sexta-feira, dia 27 de julho. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a estrutura e quais as atividades que serão realizadas neste novo endereço do IPEM São Paulo. Bom, boa noite a todos, irmãos caminhoneiros, né? Porque, na verdade, nossos irmãos de estrada, todos nós temos irmãos nas estradas que nos acompanham nas nossas viagens. Então, os caminhoneiros são os nossos parceiros. Eu queria dizer para você, Cláudio, que foi um projeto que nos honrou muito em conseguirmos efetivarmos na nossa gestão. Porque desde que eu entrei aqui no IPEM há cerca de 2 anos, eu ouvia muita reclamação do atendimento que era dado tanto para os taxistas como para os caminhoneiros. Na relação dos postos de VT, que a gente chama de postos VT, né? Que são as verificações que são feitas a cada 2 anos nos caminhões tanques. Nós estamos aqui na Grande São Paulo
atendendo num posto de verificação na cidade de Guarulhos. E num ambiente muito inóspito. Era um lugar muito ruim mesmo. E havia uma queixa muito grande por parte dos caminhoneiros nesse tratamento, onde era feito, né, pela região, pelo local, então, não tinha um local, um ambiente que eles pudessem se acomodar durante a inspeção. Era um espaço muito ruim. E também na questão dos taxistas. Os taxistas, se fazia um atendimento, Cláudio, há mais de 30 anos na mesma bandeira. Quer dizer, para você ter uma ideia, vocês lembram daqueles taxímetros que chamavam de capelinha? Que baixava assim, né? Todo mundo lembra disso, né? Hoje ele é digital, mas desde aquele tempo, o atendimento dos taxistas era feito praticamente na rua. O que é? Ele recebia lá o técnico dava uma volta no quarteirão, certo? E ia marcando a pontuação do taxímetro e a aferição era na rua. Então chovia, sol, não tinha um banheiro, não tinha nada. O atendimento também muito ruim. Então a ideia nossa foi integrar isso no centro integrado, no mesmo local, e dar um atendimento à altura humanizado. Da altura de São Paulo, à altura do Inmetro. Nós representamos o Inmetro no Brasil, que é um órgão de excelência. Então a ideia foi essa, de a gente dar um atendimento especial, um atendimento com dignidade a esses motoristas profissionais. Doutor Guaraci, como nós pudemos ver aí no vídeo de cobertura, a TV Sindicã esteve presente no ato de inauguração. E nós pudemos constatar que a estrutura realmente ela foi minuciosamente pensada para atender com dignidade os profissionais, tanto os tanqueiros, que são os irmãos caminhoneiros que dirigem aí os caminhões tanque, né? Cargas perigosas e cargas líquidas, derivados de combustível no geral, como os taxistas, né? Houve alguma interação com as entidades que representam essas categorias para que essa minuciosidade fosse, de fato, atendida? Como eu te disse, quando eu entrei, tinha uma reivindicação muito forte por parte das categorias, dos taxistas e do sindicato dos caminhoneiros. Inclusive o Norival veio nos falar, conversou com a gente e pediu para que a gente desse uma solução para o problema. No caso também dos taxistas, o presidente do sindicato, alguns vereadores. Natalício, né? Natalício, exatamente. Veio, olha, precisamos mudar aquilo foge da realidade, mas precisamos dar um passo a mais. E isso me preocupou desde o início. Só que a gente tinha uma dificuldade muito grande aqui, você vai compreender, Cláudio, porque aquilo tem todo um envolvimento de investimento. Sim. Eu preciso, além do investimento, tem que encontrar um local adequado. Porque aqui na cidade de São Paulo a gente tem restrição com relação à entrada de caminhões em determinados horários. Então eu precisava conciliar o local, certo? Encontrar um local adequado e o investimento, certo? E a gente sabe, todos nós sabemos que o Brasil enfrenta uma crise muito grande, os investimentos, porque nós recebemos recursos do governo federal, através das nossas arrecadações, né? A gente arrecada recurso, isso vai para o governo federal, a gente tem um repasse. E esse repasse foi cortado, teve uma diminuição, quando o governo diminuiu, caiu a arrecadação, ele acabou cortando esse repasse. Então nós recebemos hoje menos dinheiro que nós recebemos há 4 anos atrás. E nós temos que fazer essa adaptação dentro da nossa realidade. Certo? Então tinha 2 grandes desafios, encontrar local e quem faria esses investimentos. Mas nós conseguimos fazer uma equação muito boa com relação a tudo isso. Nós conseguimos encontrar um local muito bom e que fizesse o investimento em iniciativa privada. Na verdade, ali foi uma parceria com a iniciativa privada. Que é a chamada PPP. Que é um modelo de PPP. Ali o dono do imóvel ele tinha interesse de alugar um imóvel. E a gente sabe, claro, que está difícil. Sim. Não é verdade? Um imóvel grande, um aluguel grande, está difícil. E ele tinha certeza de recebimento do aluguel, porque ele está alugando o imóvel para o IPEM, um órgão do governo, com responsabilidades, representando o Inmetro em São Paulo. Então ele sabia que teria a garantia
do recebimento do aluguel em dia. E contra isso, né, eu fiz com que ele investisse. Então nós fizemos um grande acordo que eu pude contratar ele num aluguel compatível com o aluguel de mercado, não foi nada extraordinário, nem poderia ser, foi compatível com o aluguel de mercado, mas em troca dessa garantia e um contrato alongado de 5 anos, ele fez os investimentos necessários para a gente pudesse entrar no imóvel. Daí aquela sala maravilhosa para... A sala foi uma outra coisa, porque a princípio eu tinha que colocar o posto VT, né, de vistoria dos caminhões tanques e o dos taxistas. Mas eu falei, poxa, ficou tantos anos, Cláudio, o pessoal sendo atendido tão mal, né, inadequado, que eu precisava fazer alguma coisa que melhorasse isso, né? Aí tem a ideia de fazer uma sala adequada, assim, com ar-condicionado, né, que o caminhoneiro e que o motorista de táxi pudesse aguardar ali os serviços foram executados de maneira correta, adequada, como tem que ser, né? Então é uma sala com todo o conforto, televisão, tem a guarda com um cafezinho, com água, até que ele possa aguardar ali para que seja o atendimento dele e ele tenha uma dignidade naquele atendimento. Afinal de contas, é que eu falo, os caminhoneiros, como os taxistas, são nossos clientes. Sim. Eles são nossos clientes, eles pagam, aquilo não é de graça, existe uma taxa que ele paga para ser atendido, para fazer vistoria. É de 2 em 2 anos. Ele paga. Tá. Então, nós temos que tratar essas pessoas como nossos clientes. E os clientes têm que ser bem atendidos. Então é isso. Essa que é. E no caso especial dos taxistas, naquele caso ali, nós mudamos a regra. Como era feito na rua, como eu expliquei, hoje é feito por roletes. Pois é, era isso que eu ia falar. Doutor Guaraci, 1 minuto. Vamos para um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando o Dr. Guaraci Fontes Monteiro Filho, superintendente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, IPEM São Paulo. A mudança ela não foi só do ponto de vista estrutural, de acomodações. A mudança foi conceitual, né? Porque antes, e agora a gente fala com o taxista, você sabe que aqui na capital, para fazer a verificação aí do seu taxímetro, você tinha que dar uma volta no quarteirão, né? Faça sol, faça chuva, de noite, de dia, enfim. Você tinha que dar uma volta no quarteirão. Lógico que de noite não, porque o serviço funciona no horário comercial. E agora tem os roletes. Como que surgiu essa ideia dos roletes? E isso também está dentro desse investimento do modelo PPP? O que é isso, Cláudio? É o que você falou, mudou o conceito. Nós descobrimos que uma empresa de Santa Catarina tinha feito um sistema de roletes, que é, na verdade, o que é um sistema de rolete? O carro entra numa plataforma, em vez de ele andar, é o rolete que vira. Ele vira, faz que a roda do veículo gire e dê as quilometragens para o taxímetro ir marcando, né, ir pulando e dentro das bandeiras, né, bandeira 1, bandeira 2, então vai pulando ali e sem que o carro se movimente, é tudo parado, tudo fixo,
E tem filmagem, direitinho. Eles desenvolveram esse projeto e foi homologado pelo Inmetro. Então, poxa, nada aqui, já está o rolete, já existe a tecnologia. Por que São Paulo, que é o grande chefe, carro-chefe aí de todas as inovações do Brasil, né? Por que São Paulo não avançar nesse sentido? Então, eu acho que cabia a São Paulo avançar nesse sentido. Então, avançamos no sentido de mudança, são 10 roletes, porque a gente atende em torno de 200 a 250 taxistas por dia. Por dia, 250 taxistas? Por dia. E caminhões-tanque? Aproximadamente quantos? Olha, aí eu não sei, é em torno de 8, 10 caminhões, mais ou menos, por dia. Porque como é um período, porque o taxista tem que fazer todo ano, o caminhão-tanque é em 2 anos. Então, em virtude disso, a gente precisa fazer uma logística, né? Então, se você for reparar, as imagens devem mostrar que são 10 roletes. Então, a ideia é fazer com que seja hoje por hora marcada, né? Então, não vai formar mais filas. Ele vai marcar a hora, ele vai entrar 15, 20 minutos antes, aguarda quem estiver fazendo, né? E ele entra para fazer. Enquanto depois ele pode, enquanto se faz toda a verificação, ele vai lá, toma uma água, toma um café, recebe, depois tudo ok, se tiver tudo ok, ele vai receber impresso lá o seu certificado dizendo que está tudo ok, entendeu? É um sistema que já está inclusive integrado com o nosso sistema no Rio Grande do Sul, que é o CGI, que vai para o Inmetro. Essa que é a ideia, que se faça isso de maneira mais racional, né? Sem que ficar andando na rua, né? Todo aquele método que tinha. É um período de adaptação, nós vamos ter esse período de adaptação, mas com certeza daqui a uns dias vai entrar no ritmo. Sim. E nós vamos estar uma modernidade. E não tenha dúvida que nessa inauguração você pode estar presente, se você esteve presente, tenha mais de 10 presidentes de IPENs do Brasil inteiro. E que já vão levar esse modelo para os outros estados. Isso começou aqui, mas eu não tenho dúvida que nos próximos meses isso já estará espalhado pelo Brasil, esse sistema já estará. Eu acredito, até pelo entusiasmo que nós pudemos constatar conversando com os presidentes dos IPENs de outros estados. Doutor Guaraci, esse centro integrado do IPEN no Parque Novo Mundo, ele vai atender qual a abrangência? É a capital, o Grande São Paulo, região metropolitana? Como que funciona isso? Sobretudo para os caminhões-tanques. Os caminhões-tanques, existe outros postos em São Paulo. Temos alguns postos espalhados por São Paulo, pelo estado. Quantos? Tem em Bauru, tem em Paulínia. Sim, mas isso é estado, mas é Grande São Paulo... Não, este posto atende a Grande São Paulo. Tá. Ele vai atender a cidade de São Paulo e a Grande São Paulo. Porque é uma questão também de logística de distância, né? Então, o caminho que está mais próximo da região de Campinas vai para Paulínia e tal. Aqui a ideia, esse posto atende. E os taxistas da cidade de São Paulo. A ideia é que todos os outros postos de verificação sejam como esse modelo? Você diz aqui no estado? No estado? Sim, no estado a ideia nossa é fazer parcerias. A gente está bem avançado com empresários para fazer esse tipo de modelo também na cidade de Bauru e criar um novo posto na cidade de Ribeirão Preto. Porque Ribeirão Preto não tem, e é um polo que os caminhoneiros ali da região de Ribeirão Preto, eles se deslocam até Paulínia ou vão até Bauru. Então eles andam 200, 300 quilômetros para fazer essa verificação. Então a ideia é que naquela região de Ribeirão Preto digamos que tem um ponto cego ali, né? Está faltando. Então, a ideia é que a gente faça um posto ali também, do mesmo modelo que foi feito esse do Parque Novo Mundo. E consiga, para que o caminhoneiro não tenha que se deslocar uma grande distância para fazer essa verificação, né? Ele fica na região mesmo. Sim. Doutor, nessas inspeções que o IPEN realiza junto aos caminhões-tanques, quais os problemas mais comuns detectados? Olha, não tem muito problema, não diria que para você que tem grandes problemas, porque ali o que acontece? Ali é um ajuste de seta, Sim. Né?
É um ajuste de seta. Então, e você sabe que com o tempo, as carrocerias, os tanques vão se deformando. Então precisa desse ajuste, porque tem a questão de dilatação, o tempo, e os próprios mecanismos mecânicos do caminhão vão mudando. Então com o tempo você precisa, em 2 anos, fazer um ajuste de seta. Às vezes, mas isso não é regra, muito pelo contrário, nós encontramos algum tipo de fraude. Tá. Entendeu? Algum truquezinho lá dentro, né? Mas isso é muito raramente. E outras vezes, certificados falsos, que a gente, nas nossas vistorias, nas nossas blitz, nós encontramos atestados falsos. Isso é uma coisa que a gente tem que alertar, Cláudio, porque quando eu encontro um documento falso, eu sou obrigado a tomar uma providência que eu não gostaria de tomar. Mas eu sou obrigado porque, como funcionário público, eu não tenho o direito de prevaricar. Então, eu tenho que encaminhar esse documento falso, porque é um documento público, ao Ministério Público. E a pessoa fica dependente, claro que ela vai ter direito de toda ampla defesa, tudo direito, mas ela fica sujeita ao inquérito policial e é um crime que pode dar cadeia. Que é falsidade de documento público. Então é algo muito sério. Então que ia por uma bobagem. Sim. Não tem necessidade, entendeu? De fraudar não é algo caro, né? Então é isso. Mas a gente de vez em quando, raramente a gente encontra isso, mas encontra alguns documentos falsos ou algum truque ali que ele coloca no caminhão ali para tentar fraudar alguma coisa. Doutor Guaraci, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando o Dr. Guaraci Fontes Monteiro Filho, superintendente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, IPEM São Paulo. Doutor, o selo do Inmetro é obrigatório em quais tipos de produtos? Há como detectar a veracidade do selo, que é exatamente isso que o senhor está falando, né? O IPEM já deparou com falsificação de selo do Inmetro em algum produto? Tem. Você sabe que a gente tem uma gama de produtos que necessitam ter o selo de qualidade do Inmetro. Porque, na verdade, o Inmetro, que nós fazemos parte da Rede Brasileira de Metrologia, do IPEM de São Paulo, é um órgão de defesa do consumidor. Ele nada mais é que um órgão de defesa do consumidor, porque tem tudo isso. Se gasta tudo isso. Para que fazer isso? Por causa em defesa do consumidor. Para amparar os direitos do consumidor. Para amparar os direitos do consumidor, na questão das fraudes e na qualidade dos materiais. Tem muitos objetos que são necessários que se coloque o selo de Inmetro por questão de qualidade e confiabilidade do produto. E isso nada mais do que a defesa do consumidor. Então, os órgãos de defesa do consumidor do Brasil são os IPENs, focado em cima do Inmetro, e os PROCONs. O IPEM São Paulo é ligado à Secretaria de Justiça e Cidadania. Nos outros estados também? Isso tem uma variação. Isso varia. O governo é meio, às vezes, não necessariamente. Aqui em São Paulo é ligado à Secretaria de Justiça como o PROCON. Sim. Que são, por isso que a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, porque ele abriga os dois órgãos de defesa do consumidor, que é o IPEM e o PROCON. Doutor, em relação a essa questão de fiscalização, recentemente o IPEM São Paulo lançou um laboratório de ponta, aliás foi inovador, na área de fiscalização contra fraudes em postos de combustíveis, né?
Nós divulgamos amplamente esse assunto, a TV Sindicam mais uma vez esteve presente, porque é um assunto que interessa o caminhoneiro como profissional e como cidadão, né? E o senhor estava me falando que me parece que tem uma outra novidade aí relativo a um laboratório para testar fios e cabos, é isso? Hoje, antigamente, Cláudio, a fraude era na qualidade. Sim. Certo? Gasolina, diesel e tal. E o que aconteceu? A fraude inovou. Eles perceberam que ao fraudar a qualidade, era muito visível rapidamente. O carro começava a falhar, dava problema e tal. Então eles mudaram a fraude para a quantidade. O que é quantidade? O caminhoneiro chega lá, coloca uma determinada quantidade de diesel e recebe menos. Marca na bomba. Exatamente. Tem um chip dentro da placa de circuito impresso da bomba que altera a quantidade. Então ele marca lá, sei lá, 100 litros e ele recebe 90. Então nós criamos aqui em São Paulo foi feita uma lei que ao pegar um posto, o IPEM pegando um posto que realmente fraude, comprovadamente, ele é possível cassação do registro desse posto, da inscrição estadual desse posto. E eu precisava de um laboratório para que quando eu faça a apreensão dessa placa, eu consiga provar que aquela placa está fraudada. Eu preciso emitir um laudo, certo? Então esse laboratório é para emissão desses laudos. E teve uma participação muito grande do Sindicom, que é o Sindicato das Distribuidoras. Por quê? Porque eles têm interesse que não haja fraude, porque eles querem vender o produto. E quando você frauda, você, tá entendendo? Você estoura toda a cadeia. Não só lesa o consumidor, mas também você deixa de recolher impostos e deixa de comprar o produto. Eles querem vender o produto, estão deixando de vender. O governo está deixando de receber a arrecadação dos impostos e o consumidor está sendo lesado. Então é toda uma cadeia. Então nós inauguramos esse laboratório para que a gente possa provar ali cientificamente que a placa está fraudada e possa levar isso a cassar a inscrição estadual do posto. E fizemos aqui a mesma coisa com relação aos cabos e fios elétricos. As pessoas talvez não saibam, mas é algo terrível que acontece nesse ramo também. As pessoas estão comprando fios e cabos acreditando no que está na embalagem que tem uma bitola, e esse fio não tem essa bitola. Isso acontece como? O que acontece? A pessoa, o empresário, ele vem e monta um fio. E ele leva para o laboratório, acreditado do Inmetro, e aprova aquele fio. Sei lá, uma bitola de 4, de 2,5, com uma especificação de cobre ali direitinho, de acordo com a norma. Esse fio está dentro da norma. Está dentro da norma. Aí ele recebe um certificado, um número com certificado do Inmetro. O que ele faz depois? Ele resolve não mais fazer aquele fio daquele jeito. Ele começa a fazer um outro fio, sem a bitola adequada, com uma mistura inadequada de cobre. Ou às vezes já pegamos fios aqui pintado de cobre, de alumínio pintado de cobre. Então, ele usa aquela certificação na embalagem. Então, o consumidor não sabe, ele chega lá no atacado, material de construção, e compra aquele fio acreditando no selo de Inmetro. Afinal, ele está com o selo do Inmetro. Está com o selo do Inmetro, só que isso é arriscado o quê? Ele põe na casa dele e pega fogo. Tem incêndio, que aí que a gente não sabe a causa. É fio. Pega fogo. Por quê? Porque aquilo foi dimensionado, o projeto foi dimensionado por uma espessura de fio. A quantidade de luminárias, a quantidade de energia que vai se gastar da casa é calculado que vai ter que ter passar um fio tal, com tal especificação tal. E ele compra achando que tem aquela especificação e não tem. E aquilo pega fogo. Então nós criamos um laboratório aqui para fazer o quê? Inclusive junto com o Sindicato Sindifios, que eles também têm interesse, porque os bons não querem ser penalizados em detrimento dos maus, porque é uma concorrência desleal. Você fabrica uma porcaria e vende por um preço mais barato do que o cara que fabrica algo bom.
Então, a concorrência, você está mexendo nessa concorrência. Então, os bons querem uma providência. Nós criamos um laboratório para recolher esse material do mercado e testá-los. Porque essa é a única forma que eu sei... realmente tem as especificações que constam na certificação. Exatamente. Então, eu recolho esse material do mercado, testo e vejo. Se ele atender, legal. Se não atender, eu caço a inscrição, a certificação desse produto. Doutor, já encaminhando para o final, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre balanças nas rodovias, né? Balanças de pesagem nas rodovias. Quais são as ocorrências mais comuns ou constantes que o Instituto tem apurado? E quais foram as medidas tomadas para a normalização ou correção dessas ocorrências? Nas balanças a gente verifica se a balança está ferida. Sim. Não cabe ao IPEM dizer a questão de sobrepeso dos caminhões, isso não é com a gente. Sim. A gente diz o seguinte, aquela balança, ela está ferida, então ela tem a confiabilidade, certo? Que está pesando de maneira correta, esse é o nosso trabalho, né? Dizer, olha, tá, a balança em tal lugar, foi conferida e ela está dentro, adequada e está pesando de maneira correta. E esse é o trabalho que nos cabe com relação às balanças. Não só... Vias de regras, elas estão... A gente, alguma coisa a gente pega errado, mas não é algo corriqueiro. Como a gente faz verificação de todas as balanças nos comércios de todos os estabelecimentos. A balança, inclusive na feira, né? Então a nossa ideia é quando encontramos algum tipo de irregularidade, o comerciante, no caso, é autuado. Mas não é algo rotineiro. Acontece, mas aqui em São Paulo eu acredito que não tenha, a gente não encontra muito problema. Talvez em outros estados. Caminhoneiro, chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país. Tivemos o prazer de entrevistar hoje o Dr. Guaraci Fontes Monteiro, que é superintendente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, o IPEM São Paulo, a quem deixamos o microfone aberto para as considerações finais, por favor. Eu queria agradecer a você, a todo o pessoal do sindicato e deixar um grande abraço para os nossos amigos caminhoneiros. É um prazer muito grande fazer esse trabalho e poder ajudar um pouquinho essa classe, que eu acho que é uma classe tão sofrida, né? Dirigir caminhão no Brasil é algo terrível, né? Com as estradas que nós temos. E eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte para ajudá-los. Muito obrigado. E nós agradecemos a entrevista com o Dr. Guaraci e agradecemos também a sua audiência, que para a gente é sempre sinal de prestígio. Obrigado e até a próxima terça-feira. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.